pizza, sushi, hambúrguer, massa. O que mais que você pode pedir por delivery hoje? São muitas opções. Vinhos também, muitas opções. E quando você pensa em fazer uma harmonização, como você faz? Como você escolhe o seu vinho para harmonizar com a sua pizza de calabresa ou a sua pizza margherita? Ou então com um combo de sushis? Pensando nisso, eu trouxe aqui hoje algumas opções de vinhos para a gente tentar fazer algumas harmonizações mais genéricas e te ajudar aí nesse momento de escolher e fazer a harmonização da sua comida de delivery com o seu vinho de delivery. Se você estiver pedindo sushi ou comida japonesa, num geral, obviamente a gente vai pensar aqui primeiro nos crus, nos sashimis e à base de arroz, ou mesmo alguns fritos. Uma ótima opção são sempre vinhos brancos, com alguma mineralidade, com bastante frescor. Minha sugestão, então, para fazer esse tipo de harmonização é o Jean Paul Picard Sancerre, que é 100% Sauvignon Blanc, e nesse perfil de vinho nós temos bastante aroma, muita fruta, mas ele é intensamente aromático, uma boa estrutura em boca e mineralidade que também vai acompanhar e vai combinar muito bem com esse perfil de alimentos, principalmente os peixes. Agora, se a conversa é pizza, e pizza é uma das coisas que brasileiro ama, vamos separar primeiro em dois grupos aqui. As pizzas com cobertura de legumes e vegetais e as pizzas com cobertura de embutidos ou outros tipos de carne, seja suína ou seja bovina. Pro estilo de pizza com vegetais, minha sugestão é um vinho rosé, porque ele tem estrutura, tem acidez, tem corpo. Aqui é um rosé do Casa de Moraes do Dão, e ele tem um corte de várias uvas, mas compõe aqui especialmente Touriga Nacional, que é uma das principais uvas do Dão, trazendo muita fruta. Essa fruta é muito importante para fazer a harmonização com esses vegetais, especialmente, que não trazem esse perfil aromático, traz um perfil aromático herbáceo. E aqui a gente entra num contraponto de aromas que vai funcionar muito bem. Lembrando que ele tem estrutura em boca, não é um vinho tão leve, não é um rosé tão leve, então ele tem condições de acompanhar a massa, acompanhar o molho de tomate que está envolvido nessa conversa da montagem da pizza e também provavelmente o queijo que venha por cima. Então é uma ótima opção, é um super coringa para esse tipo de prato mais difícil de se pensar em harmonização. Agora, se a sua pizza for uma pizza com embutidos ou algum tipo de carne por cima, por exemplo, pizza de calabresa, uma ótima opção são os vinhos da região da Toscana, e por isso eu escolhi o Toscana Rosso, o Campo Novo do Tenuta di Sesta, que é um vinho tinto de corpo médio, com taninos bem macios, mas que tem especialmente um frescor bem importante aqui, que isso é o que importa nessa harmonização. Além da fruta, obviamente, que vai fazer essa harmonização com a carne. Mas a acidez é um dos pontos principais para essa harmonização, principalmente pensando em pizza de calabresa, por exemplo, com queijo ou sem queijo. Se for com queijo, ainda melhor. Ele tem 14,5% de volume alcoólico, então é um vinho com expressão também em boca, mas tem muita acidez, que isso faz com que esse equilíbrio aconteça entre álcool e frescor. Uma ótima opção para massas em geral. Então, pizzas ou massas com molhos vermelhos ou com algum outro tipo de acompanhamento ou mistura aí na massa, no molho, funciona muito bem. Por exemplo, bolonhesa. Super recomendação esse perfil de vinho. Hambúrguer é uma coisa que as pessoas não pensam normalmente em fazer harmonização, né? Normalmente não bebem com vinho, mas é muito legal. E eu sugiro que você, então, se não experimentou ainda, experimente. Mas para fazer a harmonização com hambúrguer, é importante que você tenha um vinho com muita fruta fresca. E por isso, a minha sugestão vem do Piemonte, da região de Alba,
E a uva é a Dolcetto, o produtor é o Corino. A Dolcetto, ela tem esse perfil de uma fruta muito evidente, muito fresca. É um vinho muito fácil de beber e ele tem taninos macios, que isso é o importante também nessa harmonização. Mas quando a gente pensa em hambúrguer, basicamente a gente está pensando em carne bovina, queijo, pão. E aí, óbvio, outros acompanhamentos que você possa pedir no seu hambúrguer. Mas considerando esses 3 principais elementos, a gente vai considerar um vinho tinto de corpo médio, com bastante fruta, com acidez, frescor, que é o caso desse vinho aqui, mas que seja muito fácil de beber. E, obviamente, a gente está falando de um prato com pouca complexidade aromática. O vinho, ele também não deve ter muita complexidade aromática. Então, é o caso desse perfil de vinho. É um vinho mais fácil de se beber e bastante agradável. Espero que você tenha gostado das sugestões, das dicas. Aproveite, fique em casa e aproveite esses vinhos também.